Livros que emocionam. Você também tem uma lista? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje é dia de Contextualizando, o quadro onde eu trago para vocês curiosidades, dicas e muito mais sobre o mundo da literatura. E hoje vou trazer para vocês 5 livros para se emocionar. Não sei se é o tipo de leitura que você gosta, se é, deixe o seu curtir aqui para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro livro. O Caçador de Pipas, do escritor afegão Khaled Hosseini. Esse foi o primeiro livro do autor, publicado em 2003. Foi um grande sucesso de público e crítica e já foi traduzido para mais de 70 países. Nele nós conhecemos 2 garotos de classes sociais diferentes. Um é filho do patrão, o outro é o filho do empregado. Eles têm muita amizade e, a princípio, pensamos que também há muita cumplicidade e muita lealdade entre eles. Mas uma situação de grande violência acontece e coloca em xeque esta amizade. É uma história muito sensível, mas é muito agradável de se ler. É um livro, sim, que emociona, não deixa a desejar nesse quesito. E é uma leitura que vale muito a pena. E em 2007, o livro foi adaptado para o cinema e é um filme que também vale muito a pena. Eu digo isso porque nem sempre acontece. Às vezes, o livro é muito superior ao filme e acaba que o filme é bastante desinteressante. Não é o caso de O Caçador de Pipas. Dica número 2. A Espera de um Milagre, do escritor norte-americano Stephen King. O livro ele foi publicado originalmente em 6 volumes com o título O Corredor da Morte. O autor recebeu então essa proposta de fazer em volumes, foi a primeira experiência dele trabalhando desta forma, e aí ele decidiu então falar sobre a temática da pena de morte, que era algo que há muito tempo ele desejava fazer. Após a conclusão, então, esses volumes foram reunidos num único volume, no livro, e foi intitulado A Espera de um Milagre. Este livro, ele fala de um assassinato que ocorreu, um crime, e o investigado, ele acaba sendo preso e ele fica já no corredor da morte. Então, ele vai nos relatando esses últimos dias deste condenado. Na história, nós conhecemos o John Coffey, que é este condenado, que é doce, gentil, ingênuo sob vários aspectos, e ele nos cativa já desde o início. Daí a leitura ser um pouco mais tensa, porque quando nós não gostamos do personagem que é o acusado, que é o condenado, vamos aproveitando a leitura e algumas vezes até concordando com tudo aquilo que vai acontecendo. Não é o caso deste livro, mas é de uma sensibilidade surpreendente. E em 2000, este livro deu origem a um filme com o mesmo nome e traz as interpretações maravilhosas de Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, um saudoso autor. Tanto o livro quanto o filme também valem muito a pena. Dica número 3, Os Pescadores, do jovem escritor Chigozie Obioma, um nigeriano. Ele já havia publicado contos e poemas
E em 2015, então, ele lança Os Pescadores, que é o seu primeiro romance. Esse romance foi, inclusive, finalista no Man Booker Prize. A história se passa na Nigéria, na década de 1990. Então, temos aí como pano de fundo as questões políticas vivenciadas naquele período. E nós conhecemos, então, uma família, os pais e 6 filhos. Mas os 2 filhos, os caçulas, eles são bem pequenininhos, eles vão aparecer na história só mais pra frente. Então, nós vamos conhecer mais os 4 filhos mais velhos. Quem nos relata a história é um desses filhos, o Benjamin, e aí ele vai nos contando sobre uma profecia que é feita para um dos irmãos mais velhos e como é que se desenrola toda essa história, o impacto que essa profecia tem na vida deste irmão e os desdobramentos disso que acabam afetando de modo irreversível toda a família ao longo dos anos. É uma leitura bastante sensível também. Tem momentos em que nós percebemos o vínculo afetivo, a doçura, o cuidado, a proteção que se tem, mas também percebemos a falta que faz o olhar da família, o olhar dos responsáveis para as crianças, para os adolescentes, no sentido mesmo de orientar e de ajudá-los a enfrentar os medos, os desafios, aquilo que assombra todas as crianças e adolescentes que não têm experiência de vida para compreender aquilo que se passa. Bem, dica número 4, um clássico da literatura do século XX, O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. A autora publicou, esse foi o primeiro romance dela e ela ficou muitos anos sem publicar novamente. A Harper Lee vai publicar de novo, faz pouco tempo saiu um segundo livro dela que seria a continuação do livro O Sol é para Todos. Nesta história nós também conhecemos uma família que tem uma relação afetiva, um vínculo afetivo bastante forte. Mas a história ainda trata da questão racial, a questão do preconceito, não apenas o preconceito racial, né? Muito embora eu não goste desse termo racial, porque eu entendo que somos todos da raça humana, mas é a maneira como a história nos apresenta, mas também o preconceito de outras formas e sob outros aspectos. É uma história que nos envolve, é aquele tipo de leitura que você não quer parar. Então você começa e fala, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas é um livro que tem bastante páginas, então não é possível ler num dia só. Mas é uma leitura muito agradável, muito gostosa, muito envolvente. Este livro também foi premiado. Em 1960 ele foi lançado, foi um sucesso imediato, ganhou o prêmio Pulitzer e também virou filme e ganhou em 1962 o Oscar de melhor roteiro adaptado. É um filme já mais antigo, né? Então não sei aí a resistência que vocês teriam para assistir esse filme por ser mais antigo, mas fica aí também uma dica de filme para vocês junto com o livro. E a quinta dica é o filme 12 Anos de Escravidão. O livro 12 Anos de Escravidão, que também virou filme. Eu já vou falar do filme para vocês. Este livro, ele é baseado em fatos reais. Ele foi publicado em 1853. Então, nos conta a história de um homem que morava no norte dos Estados Unidos. No norte dos Estados Unidos, naquele período, não se utilizava mais a mão de obra escrava. A mão de obra era assalariada, nem sempre bem paga, mas era mão de obra assalariada. Enquanto que no sul dos Estados Unidos, ainda se utilizava a mão de obra escrava. Tinha-se muita plantação ali, então era a mão de obra mais conveniente.
E este homem, ele morava no norte dos Estados Unidos, ele era um homem livre e ele foi sequestrado e vendido como escravo e passou a morar então no sul dos Estados Unidos. E ele ficou como escravo por 12 anos. Quando os amigos sabem do paradeiro dele, fazem lá todo um levantamento de documentos e conseguem libertá-lo. E aí, poucos meses após voltar para casa, ele escreve este livro, publica este livro. Então, apesar de sabermos dessa história de escravização, que é uma história tão desprezível, quando ela é contada em primeira pessoa e sabendo que é fatos reais, eu tive a sensação de estar ali o tempo todo. Ele fala de várias pessoas que ele conheceu e cujas memórias estariam perdidas se ele não tivesse falado dessas pessoas, porque neste processo de escravização não se tinha liberdade para ser nada, não se tinha liberdade para ser ninguém. Era-se uma propriedade, um número. Então, ler o relato baseado na própria história e contada por ele mesmo tem um outro impacto no leitor. Como eu disse lá no comecinho da dica deste livro, ele também virou filme em 2014 e ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante e de melhor roteiro adaptado. Também vale muito a pena. Se você gosta de ler livros para se emocionar, fica aí mais uma dica para vocês. Bem, se vocês gostaram dessas dicas, não se esqueçam de curtir e de comentar também. Deixa aqui nos comentários quais são os melhores livros que você já leu e que são livros para emocionar. Compartilhe conosco também as suas sugestões. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Passeio Literário. Te convido a se inscrever no canal. Hoje é dia de dicas do quadro Contextualizando, mas toda semana tem resenha também. Então, se inscreva, ative as notificações, convide seus amigos também para embarcar conosco nesta aventura. Em breve eu volto com mais dicas, mais resenhas e mais passeio literário para vocês. Até lá!